Olá, pessoal, tudo bem? Gente, vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta aqui. Qual é a diferença, né, entre esses dois detalhes? Ver se a gente, ver se vocês conseguem, nos mínimos detalhes, encontrar alguma diferença entre os dois. Encontraram, gente? Vamos lá. O que que acontece, né? Por que que eu trouxe assim essa questão? Qual que é a diferença entre esses dois detalhes depois de 3 meses? Né? Qual que é a diferença entre eles? Nenhuma, tá? Então, assim, a mesma característica clínica, né? O aspecto cicatricial praticamente o mesmo, tá? Então, assim, depois de uns 3 meses, né? A cicatrização de peles de idoso ela é muito boa, né? Então, não tem diferença nenhuma mesmo, tá? Mas qual que foi a diferença, né, no intraoperatório, no pré e no pós-operatório dessas duas pacientes, tá? Por exemplo, essa paciente aqui, ela sentiu, ela durante, né, o procedimento cirúrgico, ela sentiu menos dor, tá? Menos dor. Por que que ela sentiu menos dor? Porque antes de fazer essa cirurgia, a gente fez alguns bloqueios anestésicos. A gente bloqueou aqui o infratroclear, né? E a gente bloqueou aqui o infraorbitário. Então, a gente fez bloqueio, né, com a quantidade adequada, esperou lá 20 minutos, e depois a gente foi fazendo as anestesias perilesionais, tá? Ou seja, as únicas duas picadas que ela sentiu na cirurgia toda foram duas, aqui no infratroclear, né, no infratroclear e aqui no infraorbitário. Tá? As demais anestesias perilesionais, ela não sentiu nenhuma dessas anestesias, tá? Essa paciente aqui, ela apresentou mais dor no intraoperatório. Por quê? Porque não foi feito nenhum bloqueio, né? E a anestesia, ela sentiu todas as picadinhas, né? Das anestesias que a gente faz perilesionais, tá? Então, essa já é uma diferença bem importante para o paciente, né? Porque uma das coisas que o paciente mais se preocupa é, vai doer, né? E se vai ficar alguma cicatriz inestética, né? A nossa preocupação como cirurgião dermatológico, a gente sempre preza ali pela cura oncológica primeiro, né? Vou retirar a lesão toda, né? Por exemplo, um CVC na ponta nasal, e depois a gente vai confeccionar um retalho para não dar nenhuma distorção, tá? Mas, independente disso, né? Depois de 3 meses de cirurgia, as duas pacientes não evoluíram com nenhuma distorção da anatomia do nariz, porque o retalho ele foi bem desenhado, tá? Então, essa daqui sentiu menos dor, tá? Essa paciente aqui, no intraoperatório, teve menos sangramento, tá? Por que teve menos sangramento, gente? Porque aqui, né, nessa anatomia, a gente passa, sabe que passa algumas artérias que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Não que seja uma artéria de muito grosso calibre, né, que vai dar um trabalho muito grande no intraoperatório, mas a gente sabe que por aqui, né, do ramo da angular, passa a artéria nasal lateral, né, e aqui mais ou menos aqui no medial, né, a sobrancelha passa a artéria do dorso nasal. Então, o que que a gente faz, né, numa cirurgia dessa? A gente, por exemplo, o que que eu falo para as residências? Tem que ser rápido na hora que tem que ser rápido e tem que ser lento na hora que tem que ser lento, tá? Então, quando a gente, nessas estruturas aqui de baixo, que a gente sabe que normalmente não está atravessando, passando nenhuma estrutura vascular importante, a gente faz a incisão da lesão com uma certa rapidez, né? Quando a gente chega aqui perto dessas estruturas que a gente sabe que tem uma artéria ali um pouquinho mais grossa, né? A gente faz a diérese e a gente faz a dissecção com muito cuidado, né? Então, por exemplo, toda essa localização aqui, a gente achou a artéria e foi fazendo a dissecção por cima dela, tá? A mesma aqui o mesmo cuidado com a artéria do dorso nasal. Então, essa paciente aqui, ela teve menos sangramento no intraoperatório. Essa paciente aqui, ela teve mais sangramento no intraoperatório. Por quê? Porque não tinha, né, o cirurgião não tinha o conhecimento dessa artéria aqui lateral, nasal lateral, e também não tinha o conhecimento, por exemplo, da existência dessa artéria do dorso nasal. E, como ele não sabia que existia, ele foi fazendo ali a incisão, foi fazendo a diérese, foi fazendo a dissecção, e uma hora ele acabou lesionando essa artéria, né? E a gente sabe que quando a gente secciona uma artéria um pouquinho mais calibrosa, ele pode dar pouco trabalho ou ele pode dar bastante trabalho, tá? Se não tiver, por exemplo, um auxiliar para ficar fazendo a hemostasia, né, a compressão, né? Alguém para ajudar a instrumentar
Às vezes é difícil você, assim, sozinho, né, ou com pouca ajuda, fazer a cauterização dessas lesões imediatamente, tá? Então, nessa paciente, ela apresentou mais sangramento, tá? Nessa paciente aqui, o retalho, a gente diz que ele pegou 100%, né? Não teve nenhuma perda de nenhum tecido da parte do retalho. Então, assim, ele foi 100%. Ele teve sucesso ali em relação à pega, a não existência de necrose em nenhum ponto, tá? Nessa paciente aqui, teve uma pequena necrose aqui nas pontas do retalho, tá? Uma pequena necrose nas pontas do retalho por alguns motivos, gente. Por exemplo, por manipulação excessiva com a pinça na pontinha do retalho, né? É uma área que já está fragilizada, está com uma vascularização crítica, tá? Então, se você manipula de forma excessiva, assim, na hora de dar os pontos, por exemplo, ele pode necrosar a pontinha do retalho, tá? E por excesso de cauterização, por exemplo, né? Então, a gente precisa cauterizar, lógico, o leito, precisa parar o sangramento ali que está em excesso, mas a gente não pode, por exemplo, se cauterizar demais também, pode gerar uma isquemia local, né? Se cauterizar de menos, pode gerar um hematoma, isso também gera uma isquemia, né? E se cauterizar demais, também pode gerar uma isquemia. Então, assim, nessa paciente, né, teve uma perda discreta das pontas do retalho, por exemplo, tá? E aqui nessa paciente, ela teve 100% de aproveitamento ali do retalho, tá? Nessa paciente, por exemplo, né, pelo fato de ter tido mais hemorragia intraoperatória, né, e de ter tido esses focos de necrose, ela evoluiu no pós-operatório com infecção de sítio cirúrgico, né? Teve infecção de sítio cirúrgico por esses motivos, né? Então, assim, às vezes uma sutura muito apertada, né? Às vezes pequenos focos de necrose, um hematoma sobre a lesão acaba aumentando o risco de infecção. Além do que, por exemplo, por todos esses contratempos, né, dessa cirurgia, aumento de risco de sangramento, né? A cirurgia demorou mais, tá? Essa cirurgia, por exemplo, demorou 1 hora e 20 minutos, tá? Essa cirurgia aqui demorou 1 hora, né? Contando desde o bloqueio, né? Por exemplo, o bloqueio, a gente faz o bloqueio, espera 20 minutos e depois começa a cirurgia. Faz a diérese, faz a hemostasia, né? Faz a exérese da lesão, faz a síntese e depois faz o curativo. Então, de tudo, essa cirurgia aqui, esse trilobado, ele durou 1 hora, tá? Então, pelo fato dele ter dessa cirurgia ter um tempo maior, né, de duração, né, focos de necrose, né? Cauterização excessiva no sangramento intraoperatório, evoluiu com uma infecção, aumenta a chance de infecção, né? E depois, por causa dessa infecção, ele teve que fazer uso de antibiótico, por exemplo, né? Para fazer o controle daquela infecção, tá? Então, digamos que realmente não teve nenhum contratempo, nenhum efeito colateral daquele antibiótico. Depois do antibiótico, ele acabou melhorando ali a cirurgia, resolvendo ali a infecção e pronto, tá? Nessa cirurgia aqui, a paciente ela estava mais tranquila, tá? Então ela estava mais tranquila. Por quê? Porque foi orientado para ela, né, tudo que iria acontecer no intraoperatório, tá? Então assim, avisar a paciente, né, que o corte, por exemplo, ia ser bem maior do que a lesão original, né, que a gente ia fazer parte por parte, né, que a gente ia explicar a ela o que está acontecendo, até porque muitas vezes o paciente, às vezes, ele não está ele está escutando o que a gente está falando, mas ele não está vendo o que está acontecendo, tá? Então, ela estava mais tranquila por orientações pré-operatórias, né? Pelos cuidados do intraoperatório. E essa paciente aqui, ela estava mais ansiosa, tá? Porque não teve, por exemplo, esse aconselhamento aí pré-operatório. Eu não estou nem falando em relação ao fazer o pré-operatório assim completo, em relação ao uso ou não uso de marca-passo, né? Se tem ou não tem usa algum anticoagulante, toma anti-inflamatório, se é tabagista, né? Se, por exemplo, usa anti-inflamatório no hormonal, né? Então, lógico, né? Tem um pré-operatório que a gente tem que fazer para todos os nossos pacientes. Mas, só citando alguns pontos aqui, né? O que pode acontecer numa cirurgia ali, né? Para otimizar ela e para diminuir os efeitos ali ruins ali da cirurgia, tá? Então, essa paciente ela estava mais tranquila, essa paciente aqui ela ficou um pouquinho mais ansiosa, tá? Essa ansiedade aqui gera mais dor, tá, gente? Quando a pessoa está muito ansiosa ali pro procedimento, ela fica meio que a gente percebe isso na paciente, né? Então, ela sente mais ali a anestesia, parece até que a anestesia dura menos, né? Então, assim, tudo isso daí acaba fazendo diferença. Por exemplo, nessa paciente aqui, a gente fez anestesia, fez o bloqueio, mas a gente fez anestesia perilesional, só que a gente fez uma anestesia
passando ali até quase 1 centímetro da lesão perilesional. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente vai fazer o corte, a gente disseca essa parte aqui, né, para trazer um pouquinho mais de pele. Então, a gente sabe que não pode fazer uma anestesia só sobre o corte sobre o desenho do retalho, né? Então, como a gente já sabia disso, a gente fez uma anestesia um pouquinho mais para fora do retalho. Nessa paciente, não, a anestesia foi feita só, por exemplo, aqui na linha do desenho do retalho. Aí, quando foi a hora de fazer a dissecação do tecido, né, ela começou a apresentar dor nessas regiões. Aí, o que teve que fazer no intraoperatório? Pegar mais um anestésico e fazer novamente, né, alguns bolos anestésicos aqui nessas regiões perilesionais. Isso também atrasa a cirurgia, tá? Então, alguns detalhes, né, gente, em relação a até onde eu faço anestesia, como que eu faço o bloqueio, tá? Como que eu faço a hemostasia do vaso, né? É importante, né, a anatomia vascular, né, ter o conhecimento da anatomia vascular, por exemplo, da região para evitar, né, que a gente seccione aqui uma artéria e diminua o sangramento intraoperatório, né, porque uma das coisas que mais prejudica a gente ali, né, durante o intraoperatório é o sangramento, né, o sangramento ele acaba gerando mais tensão no intraoperatório, tá? Então, é importante a noção do conhecimento da anatomia vascular? Gente, é importante o conhecimento, por exemplo, da anatomia de nervos sensitivos da face? Né? Aqui eu não vou nem falar em relação aos nervos motores, né, que seria uma das principais a necessidade desse conhecimento dos nervos motores ali, que são os riscos, as áreas de risco da face, que aqui teoricamente não tem, tá? Mas esses pequenos detalhes em relação à orientação pré-operatória, né, em relação às características que a gente manuseia ali, né, a lesão no intraoperatório, isso faz alguma diferença? Ele faz, tá? Então, por que eu trouxe esse caso, gente? Lógico, né, que a mesma foto, tá? Então, assim, é um retalho que, por exemplo, eu fiz, né, numa paciente, né, e depois ela evoluiu com um ótimo resultado estético, não perdeu nada disso, tá? Mas a ideia, gente, é isso daqui. Quando a gente mostra, né, quando, por exemplo, a gente vê por aí, né, uma imagem, né, de um retalho desenhado, né, suturado no pós-operatório imediato, porque isso é um pós-operatório imediato. Ó, eu acabei de fazer uma cirurgia e tirei uma foto, tá? Isso não significa muita coisa, gente. Pode ser que depois de 3 dias esse retalho ele perca inteirinho. Talvez, por exemplo, porque o pedículo aqui está muito pequeno, tá? E aí, isso daqui pode ter necrosado ele inteirinho, tá? Então, assim, o que a gente realmente se preocupa é no resultado estético no pós-operatório tardio, para ver se não vai ter nenhum comprometimento, se ele vai ter pegado tudo certinho, tá? Então, a ideia é o seguinte, gente, ó, teve alguma diferença depois de 3 meses? Não teve, tá? A cirurgia, depois do pós-operatório, né, a característica da cicatriz cirúrgica está praticamente idêntica em relação às duas. Mas, foi a mesma cirurgia, né? Isso daqui teve alguma diferença, né? Em relação ao intraoperatório, né? Por exemplo, ao desejo dessa paciente aqui de retirar novas lesões, se caso apareça outras lesões de câncer de pele, né? Ou em relação a essa paciente aqui que foi tudo mais tranquilo, sem sangramento, orientado direitinho, tá? Ela não se surpreendeu, por exemplo, né, com o corte, porque a gente já tinha avisado que ia ser desse jeito, tá? Então, tudo isso faz muita diferença, tá? Então, é só uma brincadeira, tá? Que realmente eu, dentro, né, como preceptor de dermatologia, também faço parte da dermatologia cirúrgica e a gente tenta trazer, né, para as nossas residentes que um bom resultado cirúrgico, né, a gente é uma somatória de uma cura oncológica, né, então a retirada completa da lesão, né, um resultado estético, né, pós-operatório agradável, né, harmônico, sem nenhuma distorção, mas para isso acontecer, precisa de toda microtécnica cirúrgica ali para evitar esses probleminhas que, a princípio, não faz muita diferença, né, no pós-operatório tardio, mas para o paciente ele faz sim, tá? Então, a ideia, gente, era só isso que eu queria trazer. Sabem que a cirurgia, né, o sucesso cirúrgico ele depende de muitos pequenos detalhes, assim como a gente tem na nossa prática clínica, né, que seria o nosso logo, o nosso Dzinho, né? Então, toda a parte ali do D
ele tem algum significado, né? Então, assim, anamnese, exame físico, exames complementares, semiologia armada, epidemiologia, fisiopatologia, histologia, resposta terapêutica, enfim, tudo isso vai formando ali o nosso diagnóstico para a gente poder chegar no diagnóstico mais perto possível, né, do correto. E a parte cirúrgica é a mesma coisa, né? Para um sucesso de um retalho, muitas coisas ali de técnica cirúrgica a gente utiliza, de noções, né, de anatomia, por exemplo, também, para que ocorra a menor chance de complicações, né? Porque complicação sempre acontece, gente. Às vezes a gente faz tudo perfeito, o paciente tem uma infecção de sítio cirúrgico, né? A gente faz tudo perfeito, tem conhecimento da anatomia e a gente vai lá e pega um vaso e tem aquele sangramento, né, que fica pulsando, por exemplo. Lógico que tem, né? Na cirurgia ainda muito mais do que a clínica, tem esses contratempos aí que a gente não espera, tá? Mas a gente consegue evitar ele ao máximo, tá? Então, era mais ou menos isso, tá? Então, só mostrando aqui como é que é realmente as técnicas de uma cirurgia básica, né? Ele faz diferença no resultado final ali do paciente. Beleza? Então, era mais isso, gente. Até o próximo vídeo.